Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco, aumentando nossa audiência, assistindo a nossa programação no nosso DG ABC TV. E você acompanha o nosso programa Opinião, você já sabe, um espaço de discussão política, um fórum onde você tem muita informação sobre candidaturas, sobre eleição, sobre administração pública. E você sabe também pode participar dando a sua opinião, a sua sugestão pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. O programa de hoje vai falar de Ribeirão Pires, uma cidade que tem uma disputa muito grande, muito acirrada. Nós temos 4 candidatos, mas 3 parelhos, 3 praticamente empatados aí na pesquisa do Diário do Grande ABC. A gente viu um cenário embolado, como não se vê há muito tempo em Ribeirão Pires. Quer dizer, o eleitor de Ribeirão vai ter a oportunidade de escolher entre 3 candidaturas muito fortes. E um desses candidatos está aqui, veio a nossos estúdios para debater, para falar um pouco das suas propostas. É o atual vice-prefeito, que é candidato a prefeito, Edinaldo de Menezes, o Dedé da Folha, do PPS. Nós vamos falar da administração, falar de suas propostas, enfim, o que pode melhorar para Ribeirão Pires a partir do ano que vem. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Dedé, que representa a situação em Ribeirão Pires, é o candidato apoiado pelo atual prefeito Clóvis Volpi, do PV, que termina o seu 2º mandato. Dedé, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir aqui bater esse papo, conversar com o eleitor, o internauta de Ribeirão Pires. Obrigado a você, Sérgio, pelo convite de estar aqui no programa Opinião, né, do DG ABC TV. É uma oportunidade boa de conversarmos com os internautas de Ribeirão Pires. Com certeza um programa que eu espero seja enriquecedor para a nossa campanha eleitoral lá em Ribeirão e enriquecedor para o eleitor de Ribeirão Pires também. Sem dúvida. Dedé, começo te perguntando, por que o eleitor de Ribeirão deve confiar no seu nome para ser o próximo prefeito de Ribeirão? Primeiro, o eleitor deve ver a história do candidato, né? Eu sou uma pessoa nascida em Ribeirão Pires, vivi toda a minha vida na cidade. É nessa cidade que nós temos lá a nossa empresa, há mais de 23 anos, sediada em Ribeirão Pires. Foi lá que eu iniciei minha carreira política, minha carreira profissional. Então, tenho certeza que a história, com certeza, do candidato, né, faz uma diferença tremenda, né? E a sua vivência na cidade, o conhecimento da cidade. Tenho certeza que isso é uma somatória de fatores e que na decisão do voto isso vai ser pesado pelo eleitor, com certeza. Te surpreende essa disputa tão acirrada entre o teu nome, Saulo Benevides, do PMDB, foi seu ex-colega na Câmara, atual vereador, Saulo Benevides, PMDB, e a ex-prefeita Marinês Soares, do PT. Os 3 tecnicamente empatados na nossa pesquisa, você numericamente um pouco à frente. Te surpreende isso? Quer dizer, como é que você vê esse cenário? Não, já é um cenário esperado em Ribeirão Pires, né? 3 nomes fortes, 3 nomes populares, né? Embora, se nós formos comparar a carreira política de cada um, eu estou aí há pelo menos aí uns 10 anos atrás dos 2 candidatos, né? Tanto Saulo quanto a Marinês estão na sua 7ª eleição, na sua 7ª disputa eleitoral, né? Eu estou indo para a minha 3ª disputa eleitoral. Então, teoricamente, eu devo ser o menos conhecido dos 3. Isso é bom ou ruim? Tem menos tempo de... Eu acredito que é bom, porque eu tenho uma oportunidade de me apresentar e uma chance maior de ter o voto do eleitor, principalmente daquele indeciso, né, que ainda está estudando quem são os candidatos. Então, pelo fato, acredito eu, de talvez, né, hipoteticamente, nós levarmos em conta a quantidade de eleições, né, de eu ser o menos conhecido, por isso que eu estou gastando muito sapato, muita saliva e muito suor, porque eu acredito nessa oportunidade de estar um pouco desconhecido por uma parcela do eleitorado. Eu tenho essa oportunidade de crescer ainda mais na consciência do eleitor lá e no voto consciente que a gente quer em Ribeirão Pires. O apoio do prefeito Clóvis Volpi, quer dizer, como é que está a participação dele na sua campanha e a importância do apoio dele na hora de te ajudar a conquistar o voto? Não, o Clóvis, assim como outras pessoas, está na coordenação conosco da campanha eleitoral. Eu costumo falar, e a jornalista do Diário, a Cíntia, sempre quando está comigo, ela pergunta quando é que o Volpi vai entrar na campanha. E eu sempre falo para ela, eu acredito que o Volpi tem que ficar governando o município. E como você mesmo disse, as pessoas sabem, eu sou candidato apoiado pelo governo, né? Então, quanto melhor o governo estiver,
melhor vai ser o meu desempenho nas urnas. E está atrelado em algum momento isso na hora da decisão do voto. Então eu falo assim, o Volpi nos ajudará bastante, tremendamente, né? Continuando governando e governando bem o município. E sem dúvida nenhuma, ter o apoio do Volpi também é importante, né? Ter seus conselhos políticos nesse momento. É um homem que já disputou aí, vem disputando eleições há quase 40 anos, ou seja, passou por todos os obstáculos na política, e a sua experiência nesse momento, para mim, conta muito também. Né? E evidentemente também que ser o candidato do governo tem o seu ônus e tem o seu bônus, né? E com certeza para nós o bônus está sendo muito maior do que o ônus. Porque você tem sentido na rua, tem gente que também te para cobrar, quer dizer, como é que é isso também quando o eleitor te cobra de alguma situação? Constantemente. De uma rua não asfaltada, de um problema no posto de saúde, quer dizer, como é que você lida com isso também? Eu sou uma pessoa que ando muito por Ribeirão Pires. Não somente agora em eleição e não somente agora que estou como político há 7 anos e 7 meses. Eu ando muito em Ribeirão Pires desde quando eu estava no jornal, né? Iniciei no jornal lá, no jornal você deve conhecer, os leitores, os internautas sabem, jornal Folha, né? Eu iniciei lá em 1995, né? Com um jornal sendo quinzenal e nós ao longo do tempo o transformamos em trissemanal. Quer dizer, então você imagina o quanto eu andei em Ribeirão Pires para conseguir fazer isso, né? Que informação a gente busca na rua, né? Tem que andar muito. Então eu andei muito naquela época, me tornei conhecido, né? E por isso eu tive também o sucesso na primeira eleição minha como vereador, ter sido eleito, né? Pelo fato de ter conhecimento da cidade. E esse conhecimento que eu tenho da cidade, eu acredito muito que vai pesar na hora da decisão do eleitor, né? Quando você me perguntou, quando você me fez a primeira pergunta, né? Por que eu devo ser o próximo prefeito, por que as pessoas devem votar no Dedé? O conhecimento que eu tenho da cidade é muito grande, não como político, né? Mas como um jornalista atuante que fui durante muitos anos em Ribeirão Pires. Agora, desde 2004, quando me tornei político, esse conhecimento aumentou ainda mais e agora eu tenho a oportunidade de conseguir solucionar os problemas que eu mesmo denunciei lá atrás em alguns momentos. Né? Já sabemos os caminhos para isso. Então, essa experiência que eu tenho no Executivo, né, nesses 4 anos que tenho no Executivo como vice-prefeito, também vai contar muito na hora dessa escolha. Dedé, hoje quais são, então, os grandes problemas de Ribeirão? Quer dizer, se você assumisse hoje a prefeitura, que área você iria atuar de imediato? Quer dizer, onde é que está o grande nó aí? Se nós formos pontuar um problema em Ribeirão Pires, sem dúvida nenhuma, é a saúde. Não somente em Ribeirão Pires, como no país inteiro, né? Você vê a Igreja Católica, para quem é católico, a Igreja Católica, a campanha da fraternidade desse ano é saúde, o tema é saúde. Então é um problema nacional. Em Ribeirão é um problema pontual. Mas o que nós temos que ter mais responsabilidade com Ribeirão Pires é com a recuperação econômica da cidade. Se a cidade não tiver dinheiro, a cidade não consegue resolver os seus problemas. Os problemas que existem na saúde, existem em infraestrutura, existem em educação. Porque se tivesse tudo bom, não precisaria de um novo prefeito ou de eleições, né? Temos que consertar, continuar melhorando, andando para frente, mas a cidade tem que ter dinheiro. Tem que ter uma economia cada vez mais sustentável, mais forte, para que nós possamos fazer as obras necessárias à cidade e especialmente na saúde. E como é que faz, Dedé, para a cidade ter mais dinheiro? A minha proposta é fazer totalmente ao contrário do que o PT fez quando era governo em Ribeirão Pires. A minha proposta é incentivar e continuar incentivando a vinda de empresas para a cidade, né? Que as empresas que estão em Ribeirão Pires tenham incentivos para crescerem, para produzirem mais. Porque além de gerarmos emprego, nós geramos renda para o município, né? Parte dos impostos que voltam para a cidade em dinheiro para nós fazermos os investimentos. E o que o PT fez até 2004? Não participava, era impedido, Ribeirão Pires era impedida de participar de guerra fiscal, por exemplo, né? Havia um acordo regional no Grande ABC de que Ribeirão Pires estava inserido e que não poderia haver guerra fiscal, as políticas de incentivos fiscais para as empresas. Você é a favor da guerra fiscal? Eu sou a favor, a redução da alíquota do ISS para poder trazer mais empresas? Eu sou a favor de políticas de incentivos fiscais, porque com esse acordo de que não pode haver a famosa guerra fiscal, a única cidade do ABC que perdeu foi Ribeirão Pires, que perdeu empresas e que perdeu empregos e que, portanto, perdeu dinheiro do orçamento. Eu sou a favor da recuperação econômica. Eu sou a favor da cidade de Ribeirão Pires ter autonomia para incentivar a vinda de empresas, porque Ribeirão Pires necessita, né? Isso significa que, se precisar, pode haver uma redução da alíquota, se for necessário? Você topa uma guerra fiscal para trazer uma empresa? Eu topo a política de incentivos fiscais. Ribeirão Pires já fez isso em 2005. Eu era líder de governo na Câmara,
né, do prefeito Clóvis Volpi, e lá nós instituímos a lei de políticas de incentivos fiscais, que deu resultado. Galpões que estavam abandonados há quase 20 anos em Ribeirão Pires, como por exemplo a Brosol na Tibiriçá, que não gerava um emprego, não gerava R$1 no orçamento, hoje está Tubos Ipiranga trabalhando, gerando emprego e gerando orçamento. Lá na Bartira, Móveis Bartira, que faz trabalho para Casas Bahia, né, foi embora de Ribeirão, voltou para São Caetano do Sul, e ficou 8 anos o galpão abandonado, não gerava nada para a cidade, nem emprego, nem orçamento. Hoje está lá o Grupo Feital. Então eu acredito que Ribeirão Pires tem que ter uma política agressiva no tocante à recuperação econômica, porque nossa cidade necessita, né? Nós necessitamos de orçamento para resolver os problemas que a cidade tem para resolver. E no ano que vem, nós temos um grande desafio em Ribeirão Pires, que é o novo hospital municipal, que está quase pronto. Agora em setembro, o Volpi já vai inaugurar já uma parte do novo hospital. No ano que vem, a parte de hotelaria, se Deus permitir. A projeção é que vai custar cerca de R$3 milhões por mês para se manter aquele novo hospital com atendimento digno à população de Ribeirão Pires, que merece. E a cidade tem que ter dinheiro? A cidade tem que ter dinheiro. Isso, ou vai... Tem que ter dinheiro. Ou vai bater na porta do governo do estado? Acho que vale tudo. Vale tudo. Mas a nossa autonomia com relação ao município, de encontrar alternativas para que nosso orçamento cresça, sem onerar o bolso do consumidor, nós temos que fazer. Mas temos que passar o chapéu, sim, no governo do estado, no governo federal, porque Ribeirão Pires ainda é uma cidade dependente de convênios para continuar crescendo. Além do Clóvis Volpi, você tem um outro importante padrinho político, que é uma liderança da região, coordenador regional do seu partido, PPS, que é o deputado estadual Alex Manente, que é candidato a prefeito de São Bernardo. A importância dele também para a tua campanha, quer dizer, o Alex ele também fez força para que o teu nome fosse referendado. O deputado é um grande parceiro político, leal, firme, né? Não é fácil você encontrar parceiros assim hoje, né? Politicamente falando. Foi um grande incentivador da minha candidatura a prefeito. Nos piores momentos que eu tive ao longo desse tempo todo, sempre teve me dando força, me dando conselho. E a sua experiência, embora ele seja mais novo do que eu de idade, né? Eu tenho 40 anos, ele deve ter 32, 33, eu não sei ao certo. Mas a experiência que ele tem política já é maior que a minha, né? Ele já tem para a sua 4ª ou 5ª eleição, já é deputado estadual, disputa a eleição na maior cidade do Grande ABC. E para o Brasil é uma cidade peculiar, porque temos a presença do ex-presidente Lula, né? O prefeito é um ex-ministro do Lula, o Luiz Marinho. Quer dizer, é uma grande liderança política para o Grande ABC e, para mim, um grande amigo, um grande conselheiro e que, com certeza, me dá um respaldo muito grande dentro do PPS. Falar de um assunto que candidato não gosta de falar, né? Que é a questão da justiça, que você deixa para o teu corpo jurídico. Mas não tem como deixar de te perguntar. Claro, tranquilo. Tua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral, né? E você já entrou com recurso e está aguardando o resultado. Como é que é pedir votos, quer dizer, ir às ruas com uma situação ruim dessa, né? Quer dizer, com uma situação de indefinição, uma situação de um cenário subjúdice. Como é que é para o candidato ver uma candidatura indeferida? Na verdade, o que nós estamos fazendo é do limão uma limonada. Eu não vou pegar o limão e chupá-lo, eu vou colocar uma água, um açúcar e tomar, ficar bem mais refrescante e gostoso. Na verdade, esse momento está me dando a oportunidade de esclarecer para o eleitor alguns pontos que durante anos a oposição bateu em mim por conta disso. Né? É o momento de falar o que eu cometi, né? Qual foi o erro que eu fiz, que a Justiça Eleitoral lá atrás instituiu como um crime, que eu paguei, né? Fiquei inelegível por 3 anos, e que agora os meus adversários, juntos, estão pedindo essa impugnação, que foi aceita em Ribeirão Pires, e que, segundo meu advogado, eu tenho muita tranquilidade em falar isso, que, segundo ele, temos uma chance enorme de revertermos no TRE ainda essa semana. Né? Então é o momento de eu falar para o eleitor que eu cometi um erro em 2004, quando me candidatei pela primeira vez a vereador. Né? Primeira vez e única vereador. Naquele momento, por inexperiência minha e do pessoal que estava comigo, nós encartamos dentro do jornal um panfleto político, um santinho, dentro do jornal, naquela oportunidade. E ali iniciou-se um processo que foi movido pelo ex-prefeito Valdírio Prisco, né? Pela coligação dele, que tornou-me inelegível por 3 anos, né? 2005, 2006 e 2007. Tanto que em 2008 eu disputei a candidatura a vice-prefeito e fomos eleitos também. Agora, os dois juntos, né? O Saulo assinando, né? E o PT por detrás, que tem a digital do vice, do Gerson Constantino, que é o vice da Marinês, tem a digital dele ali, municiando a impugnação do Saulo.
né? Se a gente for levar assim, comparar, fala assim, poxa vida... A sua impugnação, né? Isso. Assinada pela coligação do Saulo, mas a impugnação municiada pelo vice da Marinês, né? Então a gente junta os adversários. Ambos são adversários. Isso mostra para nós que nós estamos no caminho certo, que o grupo é forte, né? Que nenhum das duas chapas esperavam a candidatura do governo, como mostrou o Diário, embolado e em primeiro numericamente. Não se esperava isso, né? Foi uma surpresa para eles. Então os adversários, vendo o tamanho do grupo, acredito eu, e o tamanho do time com propostas sérias para Ribeirão Pires, como eu disse, eu quero fazer exatamente ao contrário do que o PT fez em 2004, até 2004 quando governou. Eu quero incentivar a economia da cidade para que seja robusta. Então, com propostas, eles se juntaram. Eu tenho certeza que está dando uma oportunidade de conversar com o eleitor, de falar para o eleitor que no tapetão não se ganha eleição, no tapetão não se ganha eleição, eleição se ganha com propostas, eleições se ganha com voto, e o voto tem que ser conquistado. Você tem que conversar com o eleitor. Você tem que apresentar propostas. E é o que nós estamos fazendo. Estão nos dando essa oportunidade também. E eu tenho certeza que a justiça não vai falhar, a justiça vai ver que eu realmente cumpri já com o que foi determinado naquela oportunidade quando eu encartei um panfleto político dentro do jornal que era de propriedade do meu pai, né, que é de propriedade dele, e vai nos dar essa vitória no TRE. Nossa vitória nas urnas vai começar com a vitória no TRE. Eu tenho fé disso. O que eles alegam, quer dizer, o que o processo... o que mostra no processo é que a sua candidatura seria enquadrada, quer dizer, seu nome seria enquadrado na lei da ficha limpa e, portanto, a sua punição seria de 8 anos, né? Você entende que não, por já ter cumprido Eu entendo que não, porque a minha punição foi baseada numa outra lei, que eu não vou saber te falar, o número, né? Meu advogado pode falar melhor. Era uma outra lei, fui punido por aquela lei, tanto é que eu disputei eleições de 2008 e agora querem me punir de novo. Quem sou eu para avaliar, né? Eu sou o que estou sentindo isso, né? Então eu tenho o sentimento de que não se penaliza pelo mesmo erro 2 vezes. Eu tenho esse sentimento, né? A Constituição diz isso, né? Se nós formos pela lei máxima do país, diz isso, né? Ninguém pode ser condenado pelo mesmo crime 2 vezes. Uma lei não pode vir para penalizar novamente teoricamente o réu, né? Mas eu tenho certeza que na Justiça Eleitoral, ainda no Tribunal Regional Eleitoral, vai ter esse entendimento, né? O meu advogado disse que temos algumas jurisprudências com relação a isso. Por isso que eu estou tranquilo. Estou na rua, estou fazendo campanha mais contente ainda mais animado, porque o sentimento do Dedé da Folha e o sentimento do grupo que faz parte dessa coligação é o mesmo sentimento. Sentimento de que nós estamos no caminho certo, sentimento de que o Dedé, a professora Rosi, que é a vice, e o grupo de candidatos somos os que temos as melhores propostas para Ribeirão Pires continuar crescendo e continuar se desenvolvendo. Por isso estamos mais animados, estamos mais aguerridos, estamos nas ruas. A nossa campanha é a que mais cresce nas ruas. Somos a coligação que estamos mais presentes nas casas das pessoas e conversando. Você deixa essa preocupação para o teu corpo jurídico? Para o advogado, estou tranquilo. Tá certo. E animado, né? Eu gosto de falar isso, tranquilo e animado, porque tiveram que se juntar para tentar nos abalar, né? Isso é um bom sinal, isso é um sinal muito interessante. Dedé, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, aqui em off, da questão da banda larga, né, pública, de poder ter disponível mais na cidade. A gente sabe que em Ribeirão tem lá na Vila do Doce, e a gente falava de cada vez mais poder ter acesso, que a população possa ter acesso à internet, ter acesso a computadores. Você tem propostas nesse sentido? Quer dizer, como é que você avalia isso e a importância disso para uma cidade como Ribeirão? Sérgio, novamente eu vou voltar para a sua primeira pergunta, quando você me disse por que as pessoas têm que votar ou podem votar no Dedé. Uma delas é analisar o currículo do Dedé também. Eu fui fazer agora, terminei no ano passado, um curso de pós-graduação em gerência de cidades na FAAP. Inclusive, um dos professores que ministravam lá era o próprio governador Geraldo Alckmin. É um curso reconhecido, né? E lá, nesse curso, eu tive contato com alguns programas de administrações públicas pelo país e o mundo, né? E um me chamou a atenção. Eu acho que é possível implantarmos em Ribeirão Pires gradativamente. Chama-se, você deve conhecer, Programa Cidades Inteligentes, que é você utilizar a tecnologia da informação dentro da gestão pública, né? E algumas das vertentes
desse programa Cidades Inteligentes é o Cidades Vigiada, né? Que é uma central de operações com monitoramento por câmeras nas entradas da cidade, nos pontos mais vulneráveis, onde há maior concentração de gente. Você tem o cartão saúde, né? Que é você saber a vida dos usuários da rede básica, da rede de saúde municipal, para nós sermos mais eficientes na contratação de médicos, para sermos mais eficientes na compra de medicamentos. Então eu quero implantar o cartão saúde, né? E o outro ponto é o Cidade Digital, que é justamente essa ampliação da rede de internet para toda a cidade. Tudo isso, evidentemente, de maneira gradativa, sem cometermos loucuras na cidade. Mas se nós tivermos uma economia forte, saudável, sustentável, em crescimento, nós podemos implantar em Ribeirão Pires as cidades inteligentes. Defendo isso para a cidade. Sem, evidentemente, esquecer do básico, que é continuar asfaltando ruas, que é continuar construindo escolas, mas escolas que não sejam depósito de crianças, escolas que realmente tenham qualidades, como são hoje, né? Continuarmos melhorando a saúde pública, continuarmos levando para os bairros de Ribeirão Pires esporte, lazer e entretenimento. Para isso, a cidade tem que ter dinheiro. Por isso que a minha bandeira para Ribeirão Pires é a recuperação econômica da cidade. É ter isso aí como foco enquanto gerente do município. E nós poderemos também implantar as cidades inteligentes em Ribeirão. Deixa eu te perguntar, como é que você vê o posicionamento do PPS na região? Tem candidatura própria em Ribeirão, candidatura própria em São Bernardo, candidatura própria em Mauá, né? Qual a tua avaliação? Como é que você vê o cenário do PPS no Grande ABC? É um partido em crescimento no Grande ABC, né? Se eu não me engano, na última eleição municipal, só São Bernardo teve candidato a prefeito, que foi o próprio Alex, né? Hoje nós temos mais duas candidaturas, tem a do Átila Jacumussa em Mauá, temos a minha em Ribeirão. E com chances reais de aumentarmos muito a quantidade de vereadores eleitos pelo PPS. A nossa expectativa em Ribeirão Pires, que nós hoje não temos nenhum, mas elegemos um, mudou-se de partido, nós agora elegemos 3 vereadores do PPS de Ribeirão Pires. PPS de Rio Grande da Serra, a expectativa de fazer uma cadeira muito grande também. Temos um candidato lá com chances reais de vitória na Câmara também. Mauá, não tenho dúvida que fará vereador. Pelo menos dois vereadores o Átila vai puxar, não tenho dúvida. São Bernardo, não sei nem falar a quantidade, mas deve passar de 6 ou 7 aí. Então só aí nós estamos falando de quase quadruplicar a bancada do PPS. Então é um partido em crescimento, né? E partido só cresce, disputando eleição, um partido só cresce com propostas. É verdade. E com uma grande liderança. No caso, o coordenador Alex. Candidato, o seu discurso, que é o discurso que o senhor tem adotado, é de que a cidade precisa melhorar, precisa crescer, precisa ter mais recursos, precisa avançar. Isso não é um pouco contraditório quando esse discurso vem de um candidato governista? Não, de um candidato que vem de uma administração que está há 8 anos Então, por isso que eu digo que eu aprendi muito. Né? Aprendi muito, 4 anos na Câmara Municipal já foram suficientes. Aprendi bastante em 4 anos como vice-prefeito e me aprimorando no curso de gerente de cidades que eu fiz. Então, o Ribeirão Pires tem que poder mais, tem que querer mais. E o meu grande desafio que eu impus a mim mesmo, Sérgio, internautas de Ribeirão Pires, o grande desafio que eu impus a mim nessa campanha eleitoral, e se eleito prefeito for, é fazer mais e melhor. Quero fazer mais e melhor do que todos os prefeitos que passaram por Ribeirão Pires, respeitando, evidentemente, cada um no seu momento histórico. E quero fazer mais e melhor do que o Volpe fez também. E é totalmente possível, porque hoje Ribeirão Pires tem uma economia muito mais forte. É uma cidade totalmente diferente do que quando nós pegamos em 2005. Então é possível fazer mais e melhor. Nós não podemos nos acomodar, não. O nosso grupo não se acomoda. Nós queremos mais. Queremos mais qualidade de vida em todas as prestações e serviços públicos para os moradores da cidade. Além de Será saúde... de contraditório, não. É um grande desafio. Além da saúde, que outra área o senhor entende que também teria que atacar de imediato, assim que assumir? Continuarmos melhorando a educação. A educação ela vem por seguidos anos sendo muito bem avaliada. A ex-secretária de Educação, a nossa vice. Sua candidata a vice-prefeito. É a nossa vice. Então, continuarmos melhorando a educação, né? E dentro dos cidades inteligentes, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, com tablets, com lousa digital, tudo gradativo, né? Tudo dando passo de acordo com a nossa perna, né? Então, a educação, continuarmos mirando na educação. E um outro ponto que nós vamos colaborar muito com a segurança pública, né, que é de competência do governo do estado. Nós vamos colaborar muito implantando em Ribeirão Pires o Cidade Vigiada,
que é o monitoramento que eu disse para você e para os internautas, para que Ribeirão Pires possa colaborar efetivamente com a Polícia Civil e com a Polícia Militar no quesito de segurança pública de Ribeirão Pires. E, evidentemente, também nós dando também total atenção ao crescimento que já houve bastante da nossa Guarda Municipal. O funcionalismo público, outra questão importante, quer dizer, que faz uma diferença, quer dizer, além de um contingente em cada cidade normalmente muito significativo, é um eleitorado, quer dizer, um eleitorado formador de opinião. Só trabalha para uma valorização do funcionalismo público, só tem proposta específica para esse público? É outro ponto que eu quero fazer totalmente ao contrário do que o PT fez enquanto governou Ribeirão Pires. Os funcionários públicos sabem disso. Você, internauta, que é funcionário público ou que conhece algum funcionário público, sabe do que eu estou falando. Ficaram 8 anos sem ter R$1 de aumento e ainda tiveram benefícios cortados. Nesses últimos 8 anos, demos ao menos, mas foi mais, ao menos a reposição salarial devida pela inflação, mas foi muito maior do que foi na somatória. A inflação foi de cerca de 45% nesse período e nós demos quase 80% de aumento. Então eu quero continuar recuperando o funcionário público. Eu tenho pleno entendimento que nós só faremos um bom governo em Ribeirão Pires com boas propostas. Só que essas boas propostas serão executadas por funcionários, muitas delas. Né? Então os funcionários têm que estar felizes, têm que estar contentes, tem que ter um horizonte de melhora e de valorização sempre. E quando eu falo de valorização, eu falo de valorização monetária sim. Né? Com volta de benefícios, como foi feito agora com a cesta básica que retornou, convênio médico que retornou. Temos que ter uma política de valorização do servidor público. Ele é muito importante no período eleitoral, mas é mais importante ainda depois que se ganha a eleição e que se administra uma cidade. Porque eles são os cartões de visita, eles que atendem. Então tem que ser sempre valorizados. Então a minha proposta justamente volta para a recuperação econômica, Sérgio. A cidade tem que ter dinheiro, a economia tem que estar forte, para que nós possamos valorizar cada um que merece ser valorizado. Esse talvez seja o seu grande desafio, né, candidato? Meu grande desafio é fazer mais e melhor, Sérgio. Isso é um desafio tremendo, né? Ribeirão Pires tem 58 anos de história, vários prefeitos passaram, cada um no seu momento histórico. Mas eu quero fazer mais e melhor do que todos, inclusive do que o último agora, que é o Volpi. Esse é o grande desafio, né? E só cumpre os desafios, ou seja, só se realiza sonhos, né, com muito trabalho. Isso eu me proponho a fazer, muito trabalho. E esse trabalho tem que ser executado com amor e carinho à cidade e à população de Ribeirão Pires. E é isso que eu estou me propondo. Verdade. Bom, vice-prefeito, candidato a prefeito, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer. Gostei muito. Eu queria agradecer demais sua participação, te desejar boa sorte aí nessa empreitada e dizer sempre que se eu tiver informação para passar aqui para o nosso internauta do DG ABC TV, do Diário do Grande ABC, nós temos acompanhado, feito uma cobertura em loco aí das ações dos candidatos a prefeito do Grande ABC. Só tem esse espaço para poder conversar com o cidadão, com o eleitor, com o munícipe de Ribeirão. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso estúdio debater esse bate-papo interessante aí, contar um pouco das suas propostas. Com certeza, eu que agradeço, né, pelo convite, gostei muito. Eu achei que quando começou o programa, você falou que era meia hora, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar em meia hora aqui, né? Mas passou muito rápido, que eu nem percebi, nem percebi. Papo bom é assim mesmo. Eu quero mandar um recado para o internauta eleitor, se possível. Por favor. Né? Analisem os candidatos, né? Conheça a história de cada candidato, né? Sua vida, seu posicionamento, seu trabalho. Compare a cidade que você vive hoje em Ribeirão Pires. Compare como era até 2004 e como é hoje em 2012. Tenho certeza que esses dois fatores serão decisivos na hora do voto. Então eu peço a você, internauta eleitor, faça isso por amor a Ribeirão Pires. Obrigado. Obrigado, candidato, mais uma vez. E a você, internauta, obrigado por estar conosco, sempre aqui acompanhando o nosso programa Opinião, toda a nossa grade do DG ABC TV. Você sabe, um espaço que você pode participar também pelo dgabctv@dgabc.com.br. O programa Opinião chega ao fim e eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!